A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, amigos da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos. Hoje entrevistando a arquivista e historiadora Maria de Fátima Moraes Argon da Mata. Bom dia, Maria de Fátima, ou Fátima Argon. É mais fácil, né, Fátima? É mais fácil. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui. Ô, Fátima, o que faz uma arquivista e onde ela trabalha? A arquivista ela é responsável pela organização do acervo sob a sua guarda. Ela pode trabalhar com uma documentação histórica, como é o meu caso, né? Eu trabalho há 36 anos no arquivo histórico do Museu Imperial, mas você também pode organizar, por exemplo, o arquivo médico dentro de um hospital, ou um arquivo empresarial, um arquivo administrativo de uma empresa. Então, quer dizer, a organização dos papéis, ela dá uma ordem científica, uma descrição, prepara os instrumentos de pesquisa que são capazes de fornecer informação àquela pessoa que está ali procurando um determinado dado sobre a empresa, sobre uma pessoa, enfim, sobre história. Então, ela prepara esse instrumento que é, então, capaz de fornecer aquela resposta a uma pergunta feita. Certo. É um curso de 4 anos, né? Desculpa. Desculpa os ouvintes, mas a gente está aqui, eu estou com uma faringite aguda. É um curso de 4 anos onde você estuda, dentre outras matérias, microinformática, arquivos correntes, intermediários e permanentes, reprodução, conservação e restauração de documentos. Estou falando bobagem ou estou falando certo? É isso. Né? Administração e políticas públicas, paleografia, que eu nem sei o que é isso, né? Paleografia e diplomática, que é gestão eletrônica de documentos. O que é mais importante? Então, na verdade, assim, nós temos as técnicas, né? Os métodos. É importante você ter o domínio desses métodos, porque as pessoas pensam que organizar papel, qualquer pessoa é capaz. Na verdade, você é capaz de organizar os seus próprios papéis, mas você precisa ter uma técnica para isso, ter um método, né? Isso que é importante. Então, por exemplo, só para dar uma ideia aqui, nós temos, por exemplo, um índice de nomes de pessoas, né? Você tem uma regra que internacionalmente deve ser respeitada. De que maneira? Por exemplo, um nome espanhol. Então, na nossa regra, o último sobrenome, por exemplo, Maria de Fátima Moraes Argon da Mata, entraria em da Mata, que é o meu último sobrenome. Certo. E o que acontece? No caso do espanhol, a gente sabe que o penúltimo nome que é o nome do pai. Então seria, no caso, Argon da Mata. Eu teria que entrar na letra A de Argon da Mata e não em da Mata. Então, quer dizer, são coisas internacionais, são métodos, né, internacionais que você deve respeitar. Respeitar. Né? Então, é preciso você ter um conhecimento. No caso, por exemplo, de arquivo histórico, que é o meu caso, eu trabalho com arquivos privados pessoais, de famílias, né, que tiveram uma participação importante no século XIX. Esses arquivos, eles precisam de uma organização, como eu disse há pouco, para você dar conta disso. Mas você precisa fazer a leitura dessa documentação. E esses documentos do século XVIII, XIX, eles têm uma linguagem, tem um tipo por exemplo, de abreviaturas que se usava muito. GLZ. O que é GLZ? Então tem que ter conhecimento de paleografia, saber as abreviaturas que eram usadas para você poder interpretar. Paleografia, então, é a leitura de documentos antigos. Né? Então, por exemplo, GLZ, eu sei que é Gonçalves. Né? Olha, eu ia traduzir com gentileza. Por exemplo, um outro aqui que me ocorre agora, Roiz, R-O-I-Z. Significa o sobrenome Rodrigues. Né? Então, há uma série que eu brinco, que eu costumo dizer, que são ciladas, né? Porque você tem outras informações das datas, por exemplo, elas são diferentes. Você teria, por exemplo, 15/9 de 1850.
Então as pessoas vão pensar que é mês do quê? 15/9 é 15 de setembro. Mas não é. É novembro. Significa novembro. De 9. Mas, meu Deus do céu, isso é muita loucura. Então, na verdade, o que eu estou querendo colocar com isso é que, claro que toda pessoa é capaz de organizar papéis, mas ela organiza do ponto de vista dela, uma coisa muito individual, sem nenhum critério científico. Certo. Então, por isso que é importante ter a formação em arquivologia. Eu acho que eu precisava de um Jace lá no meu escritório para arquivar as bagunças que está lá. Fátima, quais as habilidades mais importantes nessa profissão? De arquivista, eu acho que é o bom senso. Por que eu digo isso? Porque uma documentação, primeiro a gente tem que pensar, né, o Paulo, como esses arquivos eles vão sendo formados. Porque quando você está dentro de uma instituição que tem uma missão, você tem que ver a linha de pertinência daquele acervo. Por exemplo, se você vai chegar num determinado arquivo que tem arquivos privados contemporâneos, como é o arquivo do CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, eles não vão aceitar documentos do século XVIII, XVI, XVII. Quer dizer, então você tem que saber, isso pertence, está dentro da natureza, da linha de acervo do nosso arquivo. Então você tem que ter essa qualidade de pensar até no depois, no amanhã. Hoje nós inauguramos uma exposição sobre aquisições no Museu Imperial. O que eu recebo de doação? O que é importante guardar, né, para dentro do acervo do Museu Imperial? Então a gente precisa ter isso muito claro, que tipo de perfil do meu usuário, o que ele espera encontrar dentro do acervo do museu. Então a gente tem que estar com isso muito bem. E claro que você tem que ser uma pessoa metódica, muito bem organizada, porque senão o arquivo vira, né? Arquivar um documentinho. Eu tenho mais de 250 mil documentos. Se eu não tiver os instrumentos muito bem organizados, é impossível você encontrar. É uma loucura. Então você precisa ter os códigos, criar aqueles códigos. É um trabalho assim que eu acho que tem que ser muito metódico, muito mesmo organizado para você dar conta de um arquivo. Eu imagino. E também imagino a dificuldade, porque muitos desses papéis, muitas das vezes, já estão em estado de deterioração, não? Isso, Na verdade, o arquivista ele não faz nenhum tipo de intervenção de restauração. Uhum. O que nós fazemos é o que a gente chama de uma conservação preventiva. Então, por exemplo, eu tenho que ter um olhar já treinado para ser capaz de dizer que aquele determinado documento ou conjunto de documentos necessita de uma intervenção. Seja ela uma intervenção mesmo de restauro ou uma intervenção no sentido de um invólucro, que ele seja capaz de estar preservando, de não atritar um documento com o outro. Hoje mesmo isso aconteceu. Então eu chamei a responsável pelo laboratório e falei, olha, essa documentação apresenta essa e essa característica. Aí ela vai dizer, então precisamos fazer esse tipo de tratamento, de intervenção. Então o arquivista, ele tem que, lógico, o uso de luvas é fundamental, porque a mão fica suada, ou você tem gordura, come, tem uma série de então, coisas, ou, sabe, você vai, por exemplo, comer em arquivo é impensável, Ah, né? sim, lógico. Porque vai atrair bicho, tudo isso. Então, o que nós fazemos os arquivistas é isso, é tomar conta, vamos dizer assim, de uma forma bem simples, tomar conta para ver se aquela documentação está sofrendo algum tipo de dano, seja através da luz, do clima ou de bicho, né? Eu outro dia até assisti e vi na internet um documento que estava em exposição com um morcego dentro era uma caixa de vidro. E o morcego estava ali dentro. E o morcego, ele produz uma enzima que atrai um animal que conserva aquele documento. Eu digo, mas meu Deus do céu, que coisa mais interessante, né? É verdade, isso eu não sabia, por exemplo. Nós começamos o nosso programa aqui e esquecemos de fazer uma apresentação mais teórica da nossa entrevistada, que é a Fátima Argon, que ela é arquivista, ela é historiadora, ela é presidente do Instituto Histórico de Petrópolis, é companheira leão do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, fez parte do casal presidencial do ano leonístico do ano passado e também trabalha no Museu Imperial, né, Fátima? Isso. Ô, Fátima, há possibilidade de especialização nessa área de arquivista? Sim, claro, já temos cursos de especialização na Unirio, em São Paulo também tem um curso de especialização.
Já tem sim, já está se desenvolvendo bastante essa área. Eu me lembro que quando eu cursei, em 1983, logo depois que fiz História, eu senti necessidade, porque eu entrei para o museu em 1980 como estagiária do curso de História. Me formei e aí percebi que para eu fazer um bom trabalho no arquivo era necessário também ampliar os horizontes, né? Para trabalhar com essa documentação. Então fui fazer a graduação, porque naquela época não tinha essa cultura de mestrado, nem de doutorado. Fui fazer uma nova graduação na Universidade do Rio de Janeiro, na URCA. E esse curso, ele quase ninguém sabia. Então as pessoas, você faz o quê? Arquivologia. Ah, eu adoro arqueologia, acho um barato. Aí eu dizia, não, arquivologia. Então, assim, era muito pouco conhecido. Hoje não, o campo se ampliou bastante, tem um bom mercado de trabalho. Principalmente as repartições públicas precisam, né, de uma pessoa especializada. Isso, mas também se usa muito, por exemplo, no judiciário, tem um bom também, campo. Mas mesmo nas empresas. As empresas hoje, elas já perceberam a necessidade, porque você até falou em arquivo corrente, intermediário, para as pessoas entenderem, porque hoje, isso também é já uma divisão bem antiga, mas os documentos de caráter corrente, vamos dizer assim, são aqueles que estão sendo produzidos e são usados no dia a dia. O intermediário, como a própria palavra já, né, nos leva a entender, que é aquela documentação que ainda faz uso, mas não é um uso corrente, não é um uso do dia a dia, é mais esporádico já. E tem aquele de caráter permanente, que deve ser guardado para sempre. O intermediário, ele pode ir para o arquivo permanente ou ser descartado, como é o caso de alguns documentos contábeis, que por lei eles precisam ser guardados por 5 anos e depois podem ser descartados. Então o arquivista, ele trabalha, que não é o meu caso, porque eu trabalho com arquivo histórico, então arquivos permanentes, né, que não há descarte. Mas um instrumento fundamental no trabalho justamente do arquivista são as tabelas de temporalidade, né? São capazes de fazer essa avaliação e ver o que pode e o que não pode ser. Você imagina uma empresa com mais de 50 anos de existência, uma empresa de grande porte, se ele não tiver uma gestão documental, essa documentação vira uma massa documental gigantesca que ele vai ter que dar conta de ter um espaço físico para guardar isso, além que envolve mobiliário, dinheiro, e muitas invólucros, às vezes são documentos pessoal, que já não tem mais valor. Então, valor, por né? isso que o arquivista, ele precisa ter um conhecimento profundo da organização dessa empresa da qual ele trabalha. É fundamental isso, que ele tenha esse conhecimento, porque o arquivista, ele precisa, quando chegar, a estudar o organograma, até para estabelecer o que a gente chama de sistema de arranjo. Quer dizer, como que eu vou guardar toda essa documentação. Perfeito. Ô, Fátima, você naturalmente estudou História e possui trabalhos também editados, né? Como vive a parte da arquivista e historiadora? Como é que isso convive? É uma boa pergunta. Convive da melhor maneira possível, porque é até complicado, assim, eu às vezes penso, o que eu faço? Eu faço um trabalho de arquivo, faço um trabalho de história. Por quê? Quando no meu trabalho, por exemplo, no dia a dia, chega uma doação, por exemplo, no museu, vamos supor, cartas de uma determinada pessoa, e eu tenho que organizar essa documentação. E muitas vezes eu tenho a necessidade de conhecer mais profundamente determinados assuntos para dar conta de descrever de uma forma adequada aqueles documentos. Então, muitas vezes, o documento está sem data, por exemplo. Então, eu tenho que ter um instrumento teórico capaz de buscar pistas naquele documento, e aí é um trabalho de historiador, para que eu possa determinar a data de produção daquele documento. Certo. Então, às vezes, naquelas pistas eu consigo dar conta de fornecer, enfim. Então, uma coisa está muito ligada à outra. E a minha produção mesmo intelectual, e aí sem o meu trabalho, aí um trabalho dos meus artigos, dos trabalhos que eu tenho desenvolvido ao longo desse tempo, é muito em função dos próprios documentos que são suportes de informação, né, do que eu preciso. Então, eu faço os dois trabalhos. Eu trabalho com documento enquanto suporte de uma informação, não é? Certo. Então, eu vou descrever aquilo, eu vou fazer
sabe? Se o Paulo chega lá querendo, olha, eu gostaria de saber as pessoas que se formaram em direito em determinado período do século XIX, então eu vou ter instrumentos capazes de responder isso a você, não é? Mas durante o meu trabalho de produção desse instrumento, dessa descrição que a gente chama, que quase seria um resumo, mas não é uma coisa muito superior, mas eu preciso, às vezes, dessa minha ferramenta de historiador para dar conta dessas respostas. Então, é uma coisa muito ligada à outra. Em função disso, desse uso dos documentos, eu fui, então, definindo ao longo da minha carreira, desses 36 anos, quais eram os temas que eu gostaria de trabalhar. Então, foi daí, né, trabalhando no museu por 36 anos, que eu comecei a fazer 3 temas fundamentais na minha atuação. Um, que é a história de Petrópolis, que eu tenho me dedicado nos últimos tempos. A história da família imperial, especialmente a figura da princesa Isabel e de Dom Pedro II, e os arquivos pessoais propriamente ditos, né? Certo. Quando você fala a respeito de cartas que o museu recebe, não é qualquer carta, né? São cartas históricas, não é isso? Esse conceito também, sabe, Paulo, mudou bastante. Porque antes, assim, nós tínhamos no Museu Imperial um perfil daqueles... Quer dizer, qual era o meu usuário, né? Aquela pessoa que ia nos procurar. Era aquele historiador bem tradicional. Hoje, isso se ampliou, hoje não, já há bastante tempo, desde a entrada dos computadores, 1994 no museu e depois internet, todos esses avanços tecnológicos também, fez uma alteração no perfil do nosso usuário. Como? As pessoas de moda nos procuram, os arquitetos, artistas plásticos, porque às vezes numa carta, por exemplo, você tem, além de remetente, destinatário, assunto, aquilo que é o padrão de uma carta, mas ele tem, por exemplo, um brasão, então aquilo é importante para quem trabalha com heráldica. Ou ele pode ter um monograma, e isso tudo vai... Ou você tem roupas, por exemplo, nas fotografias, que alguém de moda pode buscar. Perfeito. Então, por exemplo, recentemente nós recebemos um pedido de uma moça da Globo, que estava fazendo uma novela, que eu confesso que não sei o nome, que eu não assisto, mas enfim, ela estava fazendo uma novela e ela queria saber qual era o valor dos alimentos, porque dentro da história havia uma mercearia, um armazém. Certo. Então ela precisava saber os valores. Então ela nos ligou pedindo essa informação. Então, quer dizer, eu também tenho que ser capaz de saber em que tipo de documento, em qual coleção eu encontro aquele documento, né? Isso, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, antes a gente tinha aqueles além do perfil padrão de um usuário historiador, e que isso se ampliou, também o entendimento do que é fonte documental. Antes a gente imaginava o quê? As cartas, telegramas, ofícios, essas coisas que eram mais tradicionais. Hoje tem pesquisadores estudando todo tipo de documento. O que a gente entende é que hoje qualquer documento, independente da sua tipologia, ou seja, se é uma carta, se é um telegrama, uma foto, enfim, todo tipo de documento, como eu disse anteriormente, ele é um suporte da informação. O que quer dizer isso? Ele registra algum dado. Então, eu posso ter uma caderneta de baile, isso é um documento importante para a vida social, para você entender como isso era, não é? A gente tem cartões de bailes lá, que as mulheres levavam para os bailes e anotavam. A primeira dança é uma valsa, então eu vou dançar com o barão tal. O segundo é uma quadrilha, eu vou dançar com um lapisinho, todo muito charmoso. Hoje, as baladas, ninguém mais leva um cartãozinho de baile para saber com quem vai dançar. Super interessante, né? Então, na verdade, também é assim, um documento, ele representa um determinado momento de uma sociedade, de uma geração, é um tempo, é uma marca, né? Certo. Então, hoje, documento, é lógico assim, papel de pão liso não é um documento. Lógico, não é? Lógico. Mas aquilo que às vezes a gente antes não considerava, vou dar um exemplo. Hoje eu estou vendo remédio aqui. Você disse que está com faringite. Então tem as bulas. Isso. Olha, isso é importante? É, importante sim. Você imagina se daqui a alguns anos a gente estudar na medicina, quais eram os remédios em determinada época, serviam para quê? A medicina. Se lembrar
que no século XIX nós tínhamos poucos médicos e os médicos iam às fazendas, especialmente nas regiões, né, rurais. Exato. Então a gente tinha aqueles médicos que faziam um tratamento, um atendimento, né, nas casas. Então, que tipo de manual eles usavam? Então isso a gente já tem hoje no museu uma doação, já foi feito uma vez, que isso é fundamental para quem estuda medicina, conhecer a história dos medicamentos. Então... Quer dizer, não são só assuntos ligados à família imperial que o só a museu elite. cataloga. Não, né? não é só a elite. Nós podemos, se alguém estiver nos ouvindo, por exemplo, alguém que tenha atuado como operário de uma das nossas fábricas, que tem fotografias ou tem o mesmo documento de entrada do seu bisavô, isso tudo é importante para a história. Lógico. O que levou você a se interessar por história, Fátima? Então, a minha irmã mais velha é formada em pedagogia. E eu sempre, e as outras irmãs também são professoras, todas aposentadas. Mas a minha irmã mais velha, teve uma influência muito forte sobre a minha formação. E eu queria ser professora igual a ela, né? E quando eu fiz o vestibular, naquela época era leilão, você podia escolher, tinha aquilo tudo. Na hora que eu cheguei, eu olhei o quadro assim, falei, puxa, mas eu gosto tanto de filosofia, pedagogia, história. Eu sabia que era ciências humanas, isso eu não tinha dúvida nenhuma. A área você sabia? A área eu já sabia. E aí eu pensei, e aí me veio assim uma coisa que me foi muito sensível, que a mamãe, ela não pôde estudar. E ela tinha 2 desejos, que um dos filhos, ela tem 6, um fosse médico e o outro fosse alguém da área de história. E ela sempre gostava muito e contava a história lá do museuzinho de Tiradentes, lá em Cebolas, em Confidência hoje, né? Uhum. E sempre falava com muito carinho daquelas histórias todas e disso. Na hora eu olhei bem para o quadro e falei, tá aí, uma coisa que eu gosto, história. E aí me decidi e fiz a escolha certa. Pois é. O que é ser uma historiadora, Fátima? Olha, o historiador, ele trabalha, né, como a gente aqui... Porque não queremos interromper, e já te interrompendo, usando este vocabulário já chavão, ser professor de história é uma coisa, ser historiador é outra. Não é? É verdade. Então, o historiador, ele escolhe um determinado objeto de trabalho, quer dizer, objeto no sentido assim, qual é a minha tese? Ele faz uma pergunta, se faz uma pergunta. Ele vai procurar, então, instrumentos para dar resposta àquilo, para entender um determinado, enfim, aquela indagação, ele levanta uma tese e ele vai estudar aquilo para entender aquele momento, enfim, aquele assunto que ele está abordando. Por exemplo, eu sempre passava por aquela belíssima estátua de Dom Pedro II, que fica ali perto na nossa Praça Dom Pedro, em frente à Casa Irmãos d'Ângelo. E um dia um pesquisador me perguntou dados sobre a estátua de Pedro II, só que era sobre o jardim, eu achei que era outra. E aí eu parei e falei, puxa, eu passo por essa praça todos os dias, ela é tão bonita, eu não sei nada sobre ela. E aí eu falei, puxa, tá aí uma pergunta, né, que eu gostaria muito de trabalhar. Então, o que eu fiz? Eu, uma vez escolhido esse objeto, que era a escultura, o monumento de Dom Pedro II, eu comecei, então, a me fazer várias perguntas. Quer dizer, para isso você tem que ter, claro, que um arsenal que seja capaz de você fazer esse trabalho, né, que você possa... Porque senão é fazer uma pergunta simples. Eu estou falando de uma forma aqui bem simples, mas você precisa também de instrumental teórico, que dê conta dessas perguntas, não é? Não vai responder a nada. Nada. E aí eu comecei então a entender. Primeiro, qual foi a razão dessa estátua? Só uma homenagem a Dom Pedro II, porque ela é inaugurada em 1911. Nós sabíamos que nesse período ainda, a República ainda estava, vamos dizer, ainda uma criança, né? Engateando, como você bem falou. Então, como é isso? Então eu fui estudar a razão o que estava por trás desse primeiro objetivo, que era só gratidão e homenagem ao nosso ex-imperador, né?
E aí comecei. Outra coisa, aquilo é um objeto de arte, então eu trabalhei com 3 conceitos. Eu trabalhei com a história da própria criação da ideia, né, da criação dessa ideia, o porquê dessa estátua. Uma outra questão foi a arte. Ela é uma obra de arte belíssima a cidade de Petrópolis, todos nós temos que realmente ter um orgulho dessa... Reverenciar, né? Temos, porque é uma obra de arte. Vamos esquecer que seja Dom Pedro, né? Segundo, poderia ser... É uma obra de arte. Lógico. É belíssima, é uma escultura que, se vocês forem procurar o autor, o Jean Magru, quase não se tem nada escrito sobre ele. E eu fui fazer essa pesquisa. E entrei nos sites franceses. E lá, quando você clica em Jean Magru, vem falando justamente de 3 grandes obras dele aqui no Brasil. Ele tem várias, mas as 3 mais importantes estão em que cidade? A cidade de Petrópolis, que é exatamente nossa estátua sedestre, né, de Pedro II, aquela linda do São Pedro de Alcântara, que fica mais de 3 metros, ela tem bem no altar central da Catedral São Pedro de Alcântara, belíssima. E as estátuas jacentes dos imperadores Teresa Cristina e Pedro II. Também na então catedral. São obras também na catedral. Então eu comecei a estudar um pouco esse artista, e uma terceira questão foi a questão da memória. Quer dizer, de como uma determinada geração, uma determinada sociedade trabalha a memória das pessoas, né? Então como é que essa memória foi sendo reabilitada? Porque a gente vai lembrar que ele foi exilado, o imperador Dom Pedro II. A República, para se sustentar, fez um trabalho muito eficiente de apagar na memória tudo que estava relacionado ao período monárquico. E como Dom Pedro II era uma pessoa forte, né, no imaginário popular, ele foi um dos maiores nesse sentido, assim, sofreu essa consequência da República querer apagar de vez a memória dele. Lembrando, Paulo... O que eu acho que foi realmente uma lástima, porque eu sou plenamente monarquista. Ah, você é monarquista? Eu sou. Eu acho que se daqui fosse uma monarquia, nós não vivíamos a bagunça que estamos vivendo até hoje. Eu não sou uma monarquista, mas eu acho assim que eles tinham, naquele momento, uma outra relação com a questão do privado e do público, que a gente devia ter mantido, né? Infelizmente, isso hoje não... Eu votei até pela monarquia parlamentar, lógico. Então assim, o Dom Pedro II teve... Basta ver em Petrópolis, todas as ruas da cidade seus nomes foram trocados. Exato, né? Exato. A Rua do Imperador passou a Avenida 15 de Novembro. Isso. A Rua da Imperatriz, Avenida 7 de Setembro, e assim foi. Então, para você ver o quanto houve de um tratamento, de uma propaganda, um trabalho mesmo de apagar tudo que fizesse referência aos imperadores, especialmente Dom Pedro II, porque a nossa imperatriz morre logo depois, com desgosto em Portugal, assim que ela chega de viagem do exílio, né? Então, eu fui estudar isso também, porque essa memória... Que grupo estava querendo reabilitar essa figura do imperador na cidade, né? Que eram os monarquistas. Que ali até existe o porquê da posição de Dom Pedro ali naquela obra escultural, que tem, naquela escultura que tem ali, né? Aquele monumento que está ali. Até a posição justamente tem um porquê. As coisas não acontecem por acaso, elas se justificam. E a gente fica triste, Fátima, de ver vândalos pichando aquele monumento, né? Como outros também. Eu tenho uma raiva disso tremenda. É muito triste, sim, porque eu recentemente fiz sobre um outro monumento que fica no Bosque do Imperador, e que é uma efígie do Pedro II. E é tão interessante, só para a gente fazer um comentário assim, bem curioso, que aquela efígie, todo o material para ser fundida, foi feito com doações das moedas das pessoas da época. De 1900, foi para comemorar o centenário de nascimento de Dom Pedro II em 1925. Houve uma grande exposição. E eles fizeram exposição, eles fizeram uma série de atividades sociais, festivas, e uma foi criação do monumento. E então você vai ver, era um desejo daquela população, daquele momento, que conta uma história. E hoje vê sem as placas, vê tudo pichado. Isso, triste, infelizmente, o brasileiro realmente tem que passar pela educação. Não sabe tomar conta da sua memória, né? É um povo realmente que desprestigia
as suas origens. Eu acho que a gente precisa de um trabalho de educação lógico, fundamental lógico. para que as pessoas comecem a ver que aquilo pertence a ele. Exatamente. Enquanto achar que aquilo é só uma coisa que está lá, que é a prefeitura que tem que tomar conta, não é Não isso, é assim, né? A não gente é tem assim. que entender a importância Exatamente. disso. Se você vai a Paris, você vê lá uma pessoa limpando até a lâmpada das pontes maravilhosas. Que eles né? quebram. É infelizmente. uma questão de educação, mesmo de cultura, não tem jeito. Atualmente, pode-se observar uma crescente desvalorização da competência específica do historiador, como na função de gestor do patrimônio, por exemplo. Podemos citar a categoria de técnico em assuntos culturais, existente em concursos públicos, onde as competências muitas vezes pertinentes à formação específica do historiador acabam sendo disputadas por profissionais de diversas áreas. Diante de tal quadro, o que você pensa sobre uma possível regulamentação da profissão de historiador? Pois é, Paulo, isso realmente é uma coisa, uma prática que tem que ser repensada, né? Especialmente na parte pública. Só para você ter uma ideia, o último concurso feito pela prefeitura, graças a Deus colocaram uma arquivista, tinha lá um cargo de arquivista. Menos mal. Menos mal para o Arquivo Público Municipal, que está há anos sob a direção da Marisa, sozinha, agora que a gente tem uma nova arquivista lá. Mas não tinha de historiador. E é fundamental o trabalho de historiador e arquivo, né? Tem que ser uma coisa junto, porque né? A documentação, às vezes, o arquivista, ele é incapaz, ele é capaz no sentido de estudar, mas não é da competência dele. E o historiador vai ter a sua competência dentro do arquivo, que é fundamental, que você está trabalhando num arquivo histórico. Então, isso é fundamental. O que acontece? Como eu disse inicialmente, todos pensam que as secretárias podem organizar o arquivo. Então, você vai numa empresa ou numa coisa... não, ela está ali há anos, ela trabalha, ela é competente para fazer, porque conhece... Claro que ela vai dar uma organização, mas, como eu disse, é uma organização caseira, doméstica. Certo. Então, o que acontece? No caso do historiador, é a mesma coisa. Às vezes as pessoas não colocam nos seus quadros, né, esse historiador, o que acaba... É só na frente que você vai ter a consequência disso, né? Uhum. De um arquivo que não está bem tratado, né, tecnicamente, que a descrição não atende aquilo que você pesquisa. E era fundamental. Só que eu acho assim, como você colocou, muitas críticas, por exemplo, quando os jornalistas fazem livros de história. Eu não tenho eu não levo isso tão a sério, porque eu acho que, sim, a gente pode ter um bom jornalista, uma pessoa séria, utilizando fontes primárias, quer dizer, fontes, não é repetindo, abobrinhas, como a gente vê por aí, um trabalho nos arquivos, nas fontes documentais. Uma pessoa que foi realmente pesquisar. Ele pode desenvolver um bom trabalho. E aí ele não está fazendo trabalho acadêmico, porque aí não é tese de doutorado, não é... Só se ele estivesse cursando lá, sim, então ele pode desenvolver um bom trabalho. Então eu não sou rígida nesse sentido. Eu acho que tem historiadores formados que podem não desenvolver um bom trabalho se não fizer também o que deve ser feito. Exato. Então eu acho que isso é muito maleável. Assim. Nós tivemos até um grande jornalista que era um conhecedor profundo da história de Petrópolis, foi o Alcindo Roberto Gomes, uma pessoa do Jornal de Petrópolis, antigo Jornal de Petrópolis, que realmente era jornalista, mas tinha um conhecimento muito grande acerca da história de Petrópolis. Exatamente. No nosso Instituto Histórico de Petrópolis, que no momento eu estou presidindo, ele tem pessoas que tinham uma formação... eu vou perguntar a você sobre isso daqui. Inicialmente, que não tinham formação em história, mas nem por isso não deixavam de ser grandes pesquisadores, né? Exatamente. Ô Fátima, despertar o interesse pela pesquisa é fundamental? É fundamental. Olha, eu quando recebo crianças no arquivo, e eu vou fazendo perguntas, brincando com elas, para mostrar o quanto é importante se guardar os documentos, né? Porque isso é o quê? Um artefato de um determinado tempo. Então a gente precisa, nas escolas, trazer essa documentação disponível para a criança, para ela poder entender por que aquilo existe, de onde as pessoas tiram. Por exemplo, um professor, quando ele começa a dar aula, ele tem sempre um livro, não é? Um livro que está recomendado. Eu nunca vejo um professor explicar para as crianças como nasceu o livro. Então eu estou preocupada de dizer que
A princesa Isabel assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 88. É importante ter o período? É. Mas eu tenho que explicar para o meu aluno as regras básicas, até mesmo, assim, numa sala de aula, como você deve se comportar, como você deve sentar. Isso é educação também. Lógico. Então, a primeira coisa, como nasceu esse livro? É despertar a curiosidade da criança. Uhum. Quem escreveu esse livro, de onde ele tirou? A criança precisa saber de onde veio isso tudo, né? É. Então, assim, tornar a história mais atraente, tornar a história assim mais palpável também, porque imagina uma criança as pessoas assim, acham que história é uma matéria chata, que você tem que verdade. decorar. Não é decorar, você tem que entender a tem que história, entender. né? Então essa criança vai ficar, poxa, lá estudando lá a Idade Média, mas ele, então tem que Mas trazer. ele não é da minha tempo, né? É uma coisa que a gente fica... assim, para que eu preciso disso? A primeira, várias pessoas às vezes até com uma certo conhecimento, mas por que eu não vou usar isso? Nunca vou usar isso, entendeu? Então, assim, como não usar, você tem que se entender, se conhecer, né? Saber o que você está fazendo hoje e agora. Então, Por a quê, história né? precisa, sim, por quê? Primeiro, porque você, sem identidade, você é alguma coisa. Não, Primeira lógico coisa não. que você tem, você não cria identidade. Lógico. Então, você precisa saber, eu faço parte de onde? Até Qual é o para meu poder grupo? entender, por exemplo, o exemplo que você deu de ter sido assinada a Lei Áurea em 1888, saber por que naquela época foi assinada essa Lei Áurea, né? Os movimentos, a própria liberdade, a igualdade, a fraternidade, lemas da Revolução Francesa estavam pipocando no mundo inteiro. Então há uma razão para que as coisas aconteçam naquela época. A pessoa precisa se situar no tempo e no espaço, Claro, né? claro. Então, hoje, por exemplo, por que temos uma festa de colonização germânica na cidade? Né? Então, a pessoa precisa começar assim, eu faço parte de um grupo. Que grupo é esse? É o grupo da minha escola, é o grupo do meu bairro, é o grupo da minha cidade. E aí você vai despertando o que também na criança? Um sentimento, assim, de pertença. Eu pertenço a isso. Isso me pertence enquanto patrimônio público, não é? Exatamente. Isso faz parte. Isso... Todos os monumentos da cidade não são da prefeitura, eles são da população, da sociedade. Então, assim, cabe também todo mundo preservar isso, é ver se alguém está fazendo alguma coisa e dizer, olha, isso é nosso. Pois é, você então acha que é possível despertar o interesse pela pesquisa entre os jovens? Qual a importância de se fazer isso, antes da gente entrar para o nosso break aqui? Eu acho fundamental. O jovem precisa, assim, primeiro que ele vai... ter a questão da cidadania, entendeu? Para você, o que é um cidadão? Então, a história ela vai ajudar nesse sentido, sabe? Uhum. Isso daqui, até onde eu acabei de dizer, não é só exigir que o poder público faça. Tem a sua parte. Exatamente, nós precisamos, como cidadão, ter a nossa parte. Então, o jovem, aí a gente vai sempre cair naquela história, mas o jovem na verdade, aquele que a gente coloca neles, né, a nossa esperança de que tudo venha a melhorar, que tudo vai dar certo. Precisam parar de caçar Pokémon, né? Bom, então vamos fazer um intervalozinho, a gente já volta já já. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos de volta aqui com o nosso programa Nós Servimos. Hoje nós estamos entrevistando a historiadora e arquivista Maria de Fátima de Moraes Argon da Mata. Ô Fátima, uma vez que você estuda e tem grande conhecimento sobre o nosso país, sobre a historiografia do Brasil, de forma geral, qual seria então a influência da historiografia portuguesa na teoria da história do Brasil hoje? Olha, eu não tenho muito conhecimento porque a minha área, eu trabalho, como eu disse, em memória, em patrimônio, né? Não na teoria da história, né? Na teoria da história. Mas tenho vários, assim. Há hoje um intercâmbio muito grande nas universidades, vários historiadores brasileiros fazendo pós-doutorado, doutorado, Você esteve mestrado. em Portugal, né? Estive em Portugal, conheço. Viu a nossa história lá, né, o nascimento da nossa história. É verdade. Então, assim, várias pessoas estão em contato em Lisboa, fazendo cursos de doutorado, de mestrado, enfim. Geralmente é doutorado e pós-doutorado. Então, há um intercâmbio muito grande nesse sentido.
Há uma grande coleção, por exemplo, Reis e Rainhas de Portugal, uma coleção muito conceituada, que vários historiadores brasileiros têm contribuído com estudos nesse trabalho. Então, assim, a questão da historiografia propriamente dita é impossível, assim, porque a história do Brasil está muito, claro, pela sua essência, pela sua natureza, ligada à história de Portugal. Lógico. Né? Isso me faz lembrar Dom Pedro I, que deixou em testamento que todo o seu acervo, né, quando ele foi para aqui defender os direitos, que abdicou em favor de Pedro II e foi embora para Portugal, ele deixou tudo com a imperatriz, né, Dona Amélia, que deveria ser entregue ao seu filho Dom Pedro II, porque aquela documentação era importantíssima para se ter a compreensão da história dos dois países. Então, quer dizer, isso era fundamental. E então isso mostra assim, a ligação entre Portugal e Brasil. Claro que naquele momento daquela produção não se falava tanto na história do Brasil, né? Lá no início dos anos, quando, por exemplo, o museu foi criado em 40, mas, de alguma maneira, a gente tem uma influência, claro, uma ligação muito direta dessas duas historiografias no que diz respeito à história dos dois países. Perfeito. Nesse sentido, sim, muito grande. Qual o lugar da história na sociedade atual? Olha, então, assim, isso aí é uma pergunta muito complexa e abrangente, mas eu acho que a gente precisa buscar uma maior valorização, sabe, da história. E eu acho que tem algumas iniciativas têm sido importantes nesse sentido, com umas revistas de história que têm sido produzidas, que têm um alcance maior, são vendidas em bancas de jornais. Isso tudo eu acho que amplia, sabe, o horizonte, as pessoas começam a entender a importância dessa história. E hoje não é só mais aquela história política e econômica que vigorava nos anos 40, 50, 60. Hoje é uma história da sociedade, uma história cultural. Então isso também veio ajudando muito a história a ser melhor compreendida e mais aceita, né? Assim, por uma população em geral. Você é a atual presidente do Instituto Histórico de Petrópolis. O que faz realmente o Instituto Histórico de Petrópolis? Bem, o Instituto Só tem aquela casa bonita lá? Não, né? Não, o Instituto Histórico ele foi criado em 1938, portanto, 2 anos antes do Museu Imperial, quer dizer, é uma instituição antiga na cidade, tradicional, né? Tem uma boa tradição. O que é o Instituto? O Instituto ele tem como missão institucional divulgar a história, os estudos, ampliar, enfim... buscar preservar também as nossas tradições, as sim, nossas memórias, né? As nossas memórias, claro, contar essa história de toda a cidade de Petrópolis em seus vários momentos, né? Tanto a história contemporânea também é objeto do nosso trabalho. Então, assim, o Instituto ele precisa, e é também um órgão de assessoramento a várias instituições, né? Inclusive agora, recentemente, fizemos uma parceria com a Prefeitura para comemorar os 100 anos da Prefeitura Municipal de Petrópolis. Então, o Instituto tem essa missão, sabe, de preservar, de divulgar, de ampliar essa história e de fazer uma reflexão. Mas ela não cuida só da história de Petrópolis, ou só de Petrópolis? Não, é uma história, nós somos 40, são 40 cadeiras. É claro que cada um tem o seu objeto de estudo, né? Perfeito. É como se fosse uma academia brasileira de letras, em proporção logicamente bem reduzida, mas cada um tendo o seu patrão, tendo a sua, cadeira, a sua especialidade. Hoje eu ocupo a cadeira número 28, que foi do nosso saudoso, querido amigo Lourenço Luiz Lacombe, que foi diretor foi meu mestre. Então, presidiu, deu aula, inclusive, de História de Petrópolis. Ele presidiu o nosso instituto algumas vezes. Então, para mim, é assim, uma honra muito grande e uma responsabilidade imensa, né? Lógico. Estar à frente dessa instituição que eu respeito tanto e ingressei nela em 1998. Tem lá um grupo bom de trabalho. Então, assim, nós estudamos também História do Brasil, claro. Mas temos alguns... historiadores lá que são especialistas em determinados assuntos, né? Então, colonização germânica, nós temos o Paulo Ferreira, enfim, que faz século XX. Então, nós temos um site
que já tem hoje mais de 700 trabalhos disponíveis para consulta. Então, pode deixar o site aí para quem quiser fazer a Então, pesquisa, né? ihp.org.br, www.ihp.org.br. Então, isso é importante. Qual a sua avaliação do trabalho desenvolvido pelo Instituto Histórico de Petrópolis? Então, o Instituto já passou por várias fases, teve nomes importantíssimos ligados à sua história, como eu acabei de citar, Lourenço Luiz Lacombe, Alceu Amoroso Lima, temos um arquivo também maravilhoso aqui na cidade, né? Eu fui descobrir a casa que tinha aqui em Petrópolis, tua causa. Eu nem sabia que Alceu Amoroso Lima tinha tido casa aqui em Petrópolis. Teve, a Mozelinha. Alceu tinha um amor enorme por Petrópolis, imenso. Eu dou uma consultoria lá com a Maria Helena Rochella já há algum bom tempo. E é um acervo, assim, tão rico quanto o do Museu Imperial. Ele tem um arquivo, todas as pessoas podem imaginar, um escritor ou ligados aos direitos humanos, filosofia, pedagogia. Ele teve uma produção de mais de 100 livros, né, um dos grandes nomes da nossa literatura. Bem, mas voltando ao Instituto, porque o que eu falei no Alceu Amoroso Lima? Porque ele foi um sócio fundador. Ele fez parte da academia. Tivemos nomes de pessoas conceituadas não só aqui de Petrópolis, né, sendo mais uma história regional, mas nomes de influência nacional, de âmbito nacional, sua importância. Foram vários. Eu não quero nem ficar citando muito para não esquecer de alguém. Então, é fundamental isso, que as pessoas lá dentro do Instituto, cada um vai procurar a sua área de atuação, claro, certo, né? Mas todos agora, na minha gestão, a minha proposta, o meu programa de trabalho, junto com o meu vice-presidente, que é o nosso professor Joaquim Eloy Duarte dos Santos. Já entrevistamos aqui o mestre Joaquim Eloy dos Santos. Pois é. E tenho aí também como nosso diretor tesoureiro o Fadini, o filho do né, o nosso Frederico Fadini. Então, no momento estou sem secretário, mas provavelmente nomeio agora em setembro. Mas, assim, o que a nossa diretoria está propondo é que, além desse trabalho individual de cada um, né, que, claro, individual, mas eu digo assim, cada um tem a sua área de atuação. Uns trabalham com o século XIX, outros com o século XX, um mais com história, sei lá, social, outro mais... Mas que eu queria buscar nessa minha gestão, 2016 e 2017, um projeto institucional. Certo. Então, eu fiz duas propostas, né? A diretoria fez duas propostas. Uma que seria produzir alguma coisa em torno de 100 anos da prefeitura, que isso era fundamental. Perfeito. E o segundo, preparar o nosso aniversário de 80 anos, que vai acontecer em 2018. Nós fizemos, então, uma série de programas, de publicações, de festividades, para comemorar decentemente os 80 anos do Instituto. Então, fizemos um curso de paleografia. Nessa minha, estou 6 meses apenas, né, à frente do Instituto. Já produzimos alguns trabalhos e, especialmente agora, inauguramos no dia 5, no último dia 5, uma exposição contando os 100 anos da história da Prefeitura. Quer dizer, na verdade, um tema geral, mas ela está abordando a primeira gestão, que foi do nosso Oswaldo Cruz, doutor Oswaldo Cruz, certo, que foi o primeiro prefeito nomeado na cidade. Em 28 de julho é criada a Prefeitura de Petrópolis. Isso é importante, Paulo, porque a gente tem que ter um local onde a gente possa, hoje ou amanhã, recorrer a isso, né? Porque, por exemplo, não foi da minha época, 1820. Não, 1916. 16. Eu nem pensava em nascer. Né? Nem meu pai pensava em nascer ainda. Quer dizer, então, mas a gente tem que ter fontes de estudo para que a gente possa também conhecer um pouco da história da gente, né? Isso, 1916 ela foi criada e veio E assim, interessante as pessoas pensarem, por que aquela praça se chama Oswaldo Cruz? Né? Então, assim, a gente precisa ir conhecer a nossa cidade, sabe que nosso ali espaço. Tinha a casa dele, né? Ali tinha uma casa. E aí foi ótimo você tocar na casa, porque durante a nossa pesquisa lá no acervo da Prefeitura, e também utilizamos o acervo do Museu Imperial, nós descobrimos, a equipe lá de trabalho, Jéssica, Marisa e a Ana Carolina Maciel, nós descobrimos nada mais, nada menos do que o documento de criação de construção da casa, um requerimento do proprietário pedindo para construir, e achamos a planta belíssima, que está lá na exposição para as pessoas verem, quer dizer, até mesmo a história dos prédios. Exatamente. Isso tudo é história. A gente não pode descartar nada. Poucas pessoas sabem, por exemplo, que o Centenário foi um dos primeiros prédios
aquele ali do Banco de Minas Gerais, né? O edifício Minas o Imperador. O Imperador. Ninguém sabe por que aquele prédio do Imperador lembra de longe assim um pouco o Quitandinha, né? As pessoas não sabem, desconhecem a origem disso. Por que esse prédio é assim, não sei o quê? Então, quer dizer, fonte de pesquisa, é muito importante você ter um local onde você possa recorrer a isso. Existe uma procura por parte de estudantes e pesquisadores no Instituto Histórico de Petrópolis, Fátima? Olha, isso tem mudado, sim. Eu tenho agora nas nossas reuniões, tem vindo pessoas que estão voltando para a cidade, que têm formação em história, até inclusive um doutor que esteve na Espanha fazendo seu doutorado, voltou para a cidade, nos procurou, tem frequentado as nossas reuniões. Quer dizer, o Instituto também ele precisa ser renovado, né? É lógico. Ele precisa de uma renovação. Tudo tem que ter renovação. Então é fundamental que as pessoas, os estudantes de História que estejam nos ouvindo, que o Instituto é aberto, nós nos reunimos na segunda-feira de cada mês, e as nossas sessões são abertas ao público. Apenas 2 que não, que são as assembleias gerais, né? Certo. Mas todas estão lá disponíveis. Toda é só ver no nosso site, tem sempre lá. Ali no Silogeu, na casa Isso, Cláudio na casa de Cláudio de Souza, na Praça da Liberdade. Que, aliás, é Praça Rui Barbosa. Isso, mas a gente não conhece, nem interessante sabe por que é Rui Barbosa. Nem... É porque a Praça da Liberdade. Onde? É porque, na verdade, falando assim muito popularmente, não pegou, né? Não pegou porque aquilo vai ser Praça da Liberdade para sempre, né? Exatamente. Então, não resta a menor dúvida. Isso está no imaginário popular. Né? Um dos orgulhos da nossa cidade é o Museu Imperial, querido, admirado e respeitado por todos, né? É hoje um patrimônio que representa não só a vivência e a trajetória da família imperial no país, mas, sobretudo, o amor dos imperadores e de seus herdeiros por Petrópolis e o Brasil. Aliás, local onde você também exerce a função de arquivista, né? Certo? Certo. Mas existem outros monumentos históricos em nossa cidade que não têm a mínima projeção. Você acha que recai sobre a Fundação de Cultura de Petrópolis e a Secretaria de Turismo o obscurantismo desses locais? Olha, não acho. Eu acho o seguinte, o que a gente precisa é buscar isso que a gente estava falando, de uma conscientização, de valorização desses ambientes. Olha, eu garanto a você que 99% dos nossos ouvintes não sabiam nem que o Alceu de Amoroso Lima teve casa em Petrópolis. Teve casa em Petrópolis. Então, quanto mais que tem aquele belíssimo arquivo dele lá. Maravilhoso, realmente um acervo assim. O que acontece, Paulo? Nós precisamos fazer um trabalho de valorização desse patrimônio, seja ele qual for. Exato, tá? Mas não cabe à Fundação de Cultura fazer isso? Eu acho que o que cabe é assim, as escolas, não só o poder público, porque nós temos escolas particulares. Sim. As escolas particulares, elas não visitam tal qual as escolas públicas. Então, eu sinceramente acho que a gente não pode depositar isso só na conta do poder público. Eu acho que enquanto a gente pensar assim, o brasileiro pensa assim em todas as áreas, e o pouco que eu conheço dos outros países, eles não, a sociedade ela é ativa, ela é agente da sua própria história, ela corre atrás das coisas, quando não está bom ela grita, entendeu? Exato. Então eu acho assim, é claro que a Fundação de Cultura tem o seu papel, o seu dever, né? Mas eu acho que isso tem que ser, eu acho que assim, a Secretaria de Educação, ela tem muito mais força para atuar nas escolas para que divulgar esse trabalho, entendeu? Então, assim, você visita a casa de Stefan Zweig, por exemplo. Isso, mas olha, agora recentemente... Eu só visito ali o Santos Dumont, coitado, os outros estão tudo mortos. A museóloga Ana Carolina Maciel, que agora é mestre em História Social, eu conheci agora, e passou aí no concurso da prefeitura e tudo, uma menina excelente, menina porque muito competente, mas é menina porque é jovem. E eles fizeram agora o segmento de museus, um guia com todos esses monumentos. A Fundação de Cultura procurou, isso até ela registrou para mim, ela procurou todos esses locais de cultura, né, de lugares de memória, de história. Certo. Muitos tiveram interesse, entraram como parceiros e outros não manifestaram interesse. Acho que até a Secretaria de Turismo, nos seus bureaus de informação,
deveriam de ter essa cartilha para entregar. Então, eles fizeram agora, já turistas, tem, foi lançado. Para procurar, para eles irem ver. Deve ter sido lançado tem uns 20 dias no máximo. Então você vê que a fundação, ao procurar essas pessoas, ela está fazendo o quê? O seu papel. Sim, lógico. Não é? Mas nem todos acataram a ideia. São abertos, né? Então são abertos. Então, assim, é claro que eu não vou citar aqui nenhum nome, mas teve um que eu achava que era fundamental que entrasse nessa parceria. Porque foram muitos que entraram. Não entrou. Então, quer dizer, por isso que assim, não é uma defesa do poder público que eu estou fazendo, mas é uma análise fria e técnica de que nem tudo pode ser depositado nas mãos deles, né? Lógico. Então, assim, por que não foi? Se eles não tivessem feito isso, esse museu teria dito, bem, nunca me procuraram, nunca se interessaram, eu estou divulgando a nossa cidade, eu sou um espaço cultural aberto, mas eles procuraram, então dessa vez não tem desculpa. Você citaria alguns membros do Instituto Histórico para ilustrar a importância dessa entidade para a nossa cidade, atuais? Eu já citei alguns, mas posso sim. Eu só fico com medo de... Não, só assim para... O Joaquim Eloy, que eu acho que já é um patrimônio da nossa cidade. Foi meu professor também, né? Eu não estudei com Lacombe, infelizmente. O Azíncito Ferreira. O Azíncito Ferreira, estudamos juntos, fizemos história juntos. E agora, no dia 31 de agosto, nós estaremos num seminário, nos dias 30 e 31, aberto ao público, contando mais, porque a exposição ela faz um recorte, né? Sobre a gestão do Oswaldo Cruz. E no seminário nós vamos estar tratando de questões do projeto de Oswaldo Cruz como a questão sanitária na cidade. Muito com o filho dele. Com o Bento, com o Oswaldo. E a Lená também, até hoje, ainda, que é a nora dele, nós mantemos algum contato. Então o Ferreira vai ser um dos palestrantes, o Eloy, o Vasconcelos, que tem uma produção enorme sobre a história de Petrópolis, talvez um dos maiores, que é o professor, ele não é professor, Francisco de Vasconcelos, ele tem formação em Direito. E é um grande... bispo faz parte do Instituto Histórico? Faz. Porque ele conhece profundamente a história de Petrópolis. Ele é esse doutor, o Vasconcelos, ele tem vários livros publicados, é membro de diversas academias no Brasil e no exterior, e a formação dele é em Direito, mas ele é um grande pesquisador. Ele vive dentro dos arquivos e sobre Petrópolis foi quem mais produziu até hoje. Tem vários livros publicados, inclusive financiado por ele próprio. Legal. Isso ainda tem um valor assim. Maior ainda. Temos agora, né, que foi há pouco tempo entrou para os nossos quadros, que é o nosso bispo, Dom Gregório. Eu já assisti algumas palestras dele sobre o monumento de Dom Pedro II, aliás, no próprio Instituto Histórico. Fiquei encantado de ver realmente. Ele conhece profundamente a nossa cidade, né? Como é o arquivo do Museu Imperial e quais os principais documentos que ele concentra, Fátima? Nós temos em torno de 250 mil documentos. São várias coleções e arquivos, podemos citar alguns aqui. O arquivo da Casa Imperial do Brasil, que é o arquivo particular da família, que esteve em poder deles até 1947, 48, então eles doaram para o museu. É uma documentação com em torno de 60 mil documentos, abrangem os séculos 13 ao 20. E estão perfeitos? Estão perfeitos. Procurado não só pelos pesquisadores brasileiros, mas também pelos estrangeiros. É um acervo realmente belíssimo. Temos um acervo fotográfico expressivo. Recentemente, Eloy fez uma doação de 19 mil negativos de vidro e de celulose, que hoje podem ser vistos um pequenininho numa exposição inaugurada hoje. Temos uma coleção de Carlos Gomes, por exemplo, de vários políticos que tiveram uma participação importante na vida social, política, econômica e cultural do Império. Para citar assim, 2 ou 3 documentos importantes, eu citaria a Carta de Abdicação, que foi uma doação feita em 1974 ao museu pelo Senado Federal. E que está aqui, né? Que está aqui. É uma coisinha curtinha, uma cartinha simples que mudou o destino desse país, né? Ele garantiu a nossa integridade, né? E ele, então, só diz assim, que ele abdicava em favor do seu filho Dom Pedro II, o trono brasileiro.
E é uma cartinha pequenininha que foi doada ao museu em 1974, mas que diz tudo, né? Muito significativo do ponto de vista histórico. Artisticamente não, porque ela não tem nenhuma iluminura. Ela é bem estilo Pedro I, sabe? Bem assim, objetivo. Bem direto. Bem direto. O Instituto Histórico de Petrópolis continua trabalhando em busca de prestar serviço à cidade, revelando o seu passado como forma de ajudar o presente, Fátima. Eu acho que sim. Quer dizer, essa é a nossa grande missão mesmo, né? É buscar cada vez mais participar e produzir história mesmo, para que as pessoas possam, não só conhecer, mas eu acho que se tornar parte disso. Isso que eu acho que é fundamental, sabe? Não adianta você saber uma data, a prefeitura foi criada em 28 de julho de 16, mas você está tão longe daquilo, está tão afastado. Não mesura a importância e nem aquilo quanto é importante para a sua cidade. Porque muita gente até questionou isso, mas peraí, a Petrópolis não foi fundada antes? Como é que a prefeitura só veio depois? Isso é bom. É um bom... Então, seria uma palestra interessante. Interessante. Né? Então, lá nos dias 30 e 31 nós vamos estar tratando também desse assunto. No dia 31 vamos lançar um pequeno livro, um caderno com textos dos membros do Instituto Histórico sobre essa primeira gestão, Oswaldo Cruz. Agora, no dia 5, como eu já disse, nós inauguramos. E eu aproveito para convidar você, Paulo, e todos os ouvintes para irem no Fundação de Cultura, lá na Galeria Luísio Magalhães. Funciona de terça a sábado, de 10 da manhã. Aí tem um período de almoço, mas vai até às 7 da noite, às 19 horas. E domingo, na parte da tarde, às 13 horas, ela abre. Onde fica essa galeria? Fica ali na própria Fundação de Cultura, ali, perto do Palácio Amarelo, da Câmara Municipal, naquele prédio moderno. Então, uma exposição que está bem bacana, com layout bem moderno. Nós, assim, selecionamos documentos que são fáceis de leitura e com pouco texto, mas que a pessoa consegue entender bem essa história que a gente está tratando, vai de um período de 1916 a 21. E no chão há uma grande linha do tempo colorida, com pequenos fatos que as pessoas vão assim... Olha que interessante isso, vamos buscar. Vamos lá. Vai sim, porque está muito legal. Você tem trabalhos sobre a Princesa Isabel e sobre Alceu de Amoroso Lima, né? Quais outros trabalhos que você tem, assim? Bem, eu fiz esse trabalho que está publicado na revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro sobre a nossa estátua de Pedro II, Arte, Memória e História. Eu tenho vários trabalhos técnicos, né? Eu publiquei em revistas de São Paulo também, do Rio de Janeiro, sobre a Princesa Leopoldina, a irmã da nossa Isabel. Mas o meu maior objeto mesmo tem sido a Princesa Isabel. Você tem uma paixãozinha por ela recolhida, né? Você é uma apaixonada pela vida da Princesa Isabel. A que se deve isso, Fátima? Olha, assim, quando eu cheguei no museu, eu era uma menina, né? 20 aninhos. E o Lacombe tinha um apreço muito grande pela Princesa Isabel. E eu via sempre ele falando, ele publicou um livro que hoje é referência, né, sobre um trabalho, um guia mesmo, uma coisa, uma obra de referência em relação à Princesa Isabel, porque ele foi um dos primeiros a pesquisar no acervo particular da família. Então ali ele desvendou uma série de documentos e tal. E ele tinha um amor profundo por tudo que era relacionado a ela. Eu sempre ouvi ele falando aquilo. E na medida que eu fui, desde mocinha, trabalhando com esses documentos e fazendo a leitura das cartas dela, eu fui vendo o quanto a visão da Princesa Isabel é distorcida. Até o dia de hoje há ainda uma historiografia que continua insistindo em dizer que a Princesa Isabel era uma pessoa alienada, que ela assinou a Lei Áurea, foi assim, porque estava lá naquele momento e assinou sem nenhum envolvimento pessoal, que ela é uma pessoa completamente despreparada, beata, sem nenhum brilho. E não é o que eu vejo, o que eu leio nos documentos. Então, isso também sempre me incomodou e eu comecei a pesquisar nesse sentido, Paulo. Eu fiz recentemente em 2002, 2009, já nem me lembro, um texto que foi a minha colega Inês Turazzi, que me convidou, que me deu muito prazer. Ela estava junto com o Museu Vitor Meirelles, lá no Sul, e estava junto com a diretora organizando um livro sobre o Vitor Meirelles, o grande pintor do século XIX. E ela então falou assim, Fátima, o nome do livro é
Vitor Meirelles, Novas Leituras. E eu fiquei pensando, puxa, ninguém sabe que ele foi o professor de pintura da Princesa Imperial? Poxa, olha só. E aí eu gostaria muito que você fizesse um texto sobre a relação do Vitor Meirelles e da Princesa Isabel. Eu aceitei o convite, um pouco receosa, né, daquela responsabilidade, e fui ler todos os livros que a Biblioteca do Museu Imperial tinha sobre o Vitor Meirelles, porque eu não o conhecia. Eu conhecia pouco, né? Sim, sim. Fui fazer. Bem, aí eu levei um susto. Em nenhum livro dos seus biógrafos, né, constava esse dado, de que ele tinha sido o professor. Poxa, não foi um professor de uma pessoa do século XIX, ele foi da Princesa Imperial Regente, exatamente, que nos governou por 3 anos, né? E meio, porque foram 3 regências. E aí aquilo me assustou. Então eu ia partir de onde? Eu tinha pouca fonte. Então eu voltei para os documentos que eu já tinha anotado vários anos, nesses anos todos, buscar qual era a relação dela com a pintura. E aí, para minha surpresa, localizei no acervo do museu mais de 50 desenhos feitos pela Princesa Isabel, de estudo, né? Eram desenhos de estudo. E ela pintava, Paulo, diariamente, todos os dias. Mesmo quando ela foi para a Europa, em viagens à Europa, ela estudava, por exemplo, com grandes professores que eram professores da cunhada dela, da Dona Branca, irmã do Conde D. E ela conhecia muito. E o Vitor Meirelles lhe deu aulas muito baseado no próprio conteúdo, no próprio método, melhor dizendo, de ensino dado à Academia de Artes, né, de Belas Artes, que ele era professor. Então, a Isabela teve uma formação sobre pintura maravilhosa. E, além disso, ela pintava, exercitava, ela expôs numa exposição como amadora, né? Então, tudo isso vai entendendo a Isabel como uma pessoa culta. As pessoas ainda podem dizer que Isabel não soube aproveitar dessa cultura, dessa educação que ela recebeu. Ela ia nos museus e ela tem nas suas cartas todas as suas observações sobre aqueles autores. Vou te chamar novamente para a gente fazer um programa só sobre a Princesa Isabel. Vai adorar. ser um programaço. Eu queria agradecer, Fátima, porque infelizmente nós estamos chegando no nosso tempo limite. E eu queria agradecer a sua presença. Creio que foi uma entrevista interessantíssima, que os nossos ouvintes devem ter gostado bastante, porque conheceram também 2 profissões extremamente preciosas para o nosso contexto, que é a de arquivista e a de historiador, né? São coisas que realmente uma depende, está intrinsecamente ligada à outra, mas que são diferentes. Totalmente diversas, mas que se completam. Que se complementam. Então eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, deixar os nossos microfones para a sua despedida. Bem, eu quero agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de estar aqui com você, Paulo, e poder falar um pouquinho do trabalho e também de tentar passar para os nossos ouvintes a importância e o valor que Petrópolis tem, seja na sua documentação escrita, seja nos seus prédios e a sua própria gente. Quer dizer, vamos valorizar Petrópolis, ela merece. É isso aí, Fátima. Obrigado, Fátima Argon, pela sua presença. Dá um abraço no nosso companheiro Luiz Eduardo. Obrigada. Queria agradecer aos nossos ouvintes a atenção dispensada, agradecer ao Lucas e ao Vitor aí na técnica e mandar um abraço também para o Augusto, que está sempre na nossa escuta. E a vocês, ouvintes da nossa Imperial, pedir desculpas pela minha faringite. Em vez de quando vocês vão escutar aí uma tosse maldita, que ainda não estou livre dela, mas que eu vou ficar livre dela, né? E sábado que vem estaremos mais uma vez aqui no nosso programa Nós Servimos, informando também que o Lions estará realizando hoje, na parte da manhã, a primeira reunião do gabinete da governadora do Distrito LC1, a companheira Marília Simões, que estará em Petrópolis com todo o seu staff governamental do distrito de Lions e também com cerca de 60 representantes dos diversos clubes de Lions do nosso distrito. É uma festa bonita que está acontecendo ali na fase, no auditório, na sala Arthur Saerp, Neto, no auditório da Faculdade de Medicina de Petrópolis e fase, na Barão do Rio Branco, né? E daqui a pouco também já vai estar terminando. Eu vou sair daqui, vou direto para lá, né? Porque senão eu vou levar uma bronca da nossa governadora, mas não poderia de cumprir aqui o nosso trabalho aqui
as nossas entrevistas, nosso ciclo de entrevistas aqui na Rádio Imperial, a quem agradecemos sempre a atenção e o carinho dispensado para continuar os clubes de Petrópolis. Um abraço a todos e até semana que vem. Fui!